Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Se você é torcedor do Vitória e porventura está também acompanhando esse vídeo, seja bem-vindo igualmente ao nosso canal. O Atlético conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro deste ano, bateu a equipe do Vitória 2-0 no estádio Barradão. E neste vídeo eu vou fazer uma análise tática, técnica, individual, também do trabalho técnico Jair Ventura, deste primeiro triunfo rubro-negro goiano dentro da Série A. Logo depois da vinheta de abertura, eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like, é uma forma de prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora ou de um computador, para a sua residência, para o seu negócio, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. O atendimento é em qualquer lugar do estado de Goiás. 99143-7700, Viegas Printer, locação de impressoras. Chegou finalmente a primeira vitória do Dragão na Série A, 2-0 sobre o Vitória no estádio Barradão, em Salvador. Primeiro eu vou trazer para vocês os dados do jogo, depois a gente entra nas análises técnicas e táticas desta vitória goiana, tá bem? Falando goiana porque rubro-negro são os dois, né? O Vitória também é uma equipe que compartilha das mesmas cores do Atlético. Vamos lá conferir os principais números do jogo. 36% de posse de bola para o Vitória, 64% para o Atlético. Finalizações 12-12. O Vitória 3 na direção do gol, o Atlético 5. Precisão nos passes, 85% do Vitória, 94% do Atlético. Cruzamentos, 16 do Vitória, 4 na direção do gol, 15 do Atlético, 3 na direção do gol. Lançamentos, 22 do Vitória, 3 corretos, um número muito pequeno, né? 24 do Atlético, 10 corretos. Desarmes, 7 para o Vitória, 10 para o Atlético. Escanteios, 3 para o Vitória e 4 para a equipe do Atlético. Agora vamos conferir o time que o técnico Jair Ventura utilizou durante o jogo, né? A formação que começou e quais jogadores foram entrando na equipe rubro-negra. Aí está o Ronaldo no gol, Maguinho na direita, o Adriano, que saiu para a entrada do Pedro Henrique, saiu porque tinha cartão amarelo, né? O Alex e o Romão. Lucas Cal, que deu lugar ao Rony, Baralhas, Haldner e Shailon, que foi substituído pelo Danielzinho no intervalo, ao meu ver também porque já estava com cartão amarelo. E lá na frente o Wagner Love, que saiu para a entrada do Emiliano, e o Alejo Cruz. Esta formação do Atlético que atuou nesta vitória sobre o Vitória da Bahia na tarde deste sábado. Mapa de calor. Este é o mapa do Vitória. Evidentemente, com a posse de bola tão pequena como o Vitória teve, de 36%, o mapa é um mapa frio. Pode observar que o Vitória com alguma posse de bola no corredor central e algumas manchas um pouquinho mais sobressalentes ali no bico da grande área pelo lado esquerdo. Já o Atlético, por outro lado, uma posse de bola que beirou quase 70%, muita posse de bola na intermediária ofensiva, né? Nas duas intermediárias, na verdade, na defensiva e na ofensiva, e também próxima à área do Vitória pelos dois lados, tanto no bico da grande área pelo lado esquerdo, como pelo lado direito. Então, uma posse de bola, o que essa posse de bola fazia? Ela rodeava o bloco de marcação do Vitória. O Vitória, após ter um jogador expulso, baixou bastante o seu bloco de marcação, e aí o Atlético rondava em torno desse bloco, que é basicamente esse desenho que você vê aí no mapa de calor. Então, estes aí os dados e os mapas dessa vitória rubro-negra sobre o Vitória da Bahia. Agora vamos à análise do jogo, um jogo que teve alternâncias de comando. A partida começou de uma maneira igual,
com pouquíssima criatividade nos primeiros minutos. Por mais de 20 minutos ali foi um jogo de trocação, mas uma trocação sem perigo. O Vitória não conseguia levar perigo ao Atlético, o Atlético também não conseguia levar perigo ao Vitória. Somente depois dos 20 minutos ali que o Vitória chega pela primeira vez com certo perigo, na finalização do Alejandro, que o Ronaldo fez uma boa defesa. Em seguida, o Vitória teve uma falta na entrada da grande área. Para mim, até uma falta que o Adriano não precisava ter cometido, tinha cobertura na jogada, mas ele cometeu a falta. E na cobrança, o Daniel Júnior, por muito pouco, não abriu o placar. A bola passou muito próxima à trave do goleiro Ronaldo. Veio o lance que mudou a cara do jogo: a expulsão do PK, lateral esquerdo. Ele solou, né, o Lucas Cal, uma jogada até infantil do lateral esquerdo do Vitória, mas muito bem expulso. Ali foi uma bobagem do jogador? Foi, mas foi uma bobagem que mereceu ser punida com o cartão vermelho e o jogo mudou completamente. O jogo que começava a se desenhar difícil para o Atlético, e pois o Vitória vivia alguns momentos de superioridade no jogo, mesmo que ainda pequeno, ali 8, 10 minutos, mas aquele lance mudou o jogo. O Atlético partiu para um 11 contra 10, logo em seguida sai o gol do Atlético, na cobrança de escanteio do Alejo Cruz, que o Romão desvia no primeiro pau e o Wagner Love, muito oportunista, faz o gol. Depois o Atlético ainda quase fez o segundo na finalização do Baralhas, que o Lucas Arcanjo fez uma grande defesa, ainda se chocou contra a trave, mas o jogo já ali naquele intervalo de 5 minutos, né, entre a expulsão do PK e o gol do Atlético, o jogo mudou completamente de figura. É um jogo que se desenhava difícil, se desenhou muito favorável ao Atlético. Um homem a mais, uma vantagem no placar, a vitória estava bastante encaminhada. Veio o intervalo, o técnico Jair Ventura trocou o Shailon pelo Danielzinho, para mim por conta do amarelo, né? O Jair é muito esperto com essas coisas. Ele não, tanto no segundo tempo ele também troca o Adriano, que já tinha cartão amarelo, para evitar qualquer tipo de um segundo amarelo. O árbitro às vezes na pressão do jogo fora de casa também acabar errando, mas enfim. O Jair se precaveu, né? O que é uma atitude sábia também. Né? Quando você antecipa algum tipo de problema, isso também é uma forma de acerto. Gostei da postura do Atlético no segundo tempo, porque o Atlético começa se impondo diante do Vitória. Teve uma chance muito boa de fazer o segundo gol com o Haldner, mas o Lucas Arcanjo fez uma grande defesa. E numa jogada ali, um bate-rebate dentro da grande área, o Romão ajeitou para o Baralhas, que bateu e fez o segundo gol. Lucas Arcanjo deu uma certa colaborada no lance, mas o jogo matou. Né? Depois o Vitória ainda teve mais um jogador expulso, o Dudu, e nos minutos finais o Atlético apenas administrou essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Uma questão tática, né? Vamos falar um pouco taticamente desse jogo. Eu ouvi naquele jogo contra o Brusque, ouvi hoje novamente essa afirmação por mais de uma vez, de que o Lucas Cal está fazendo um terceiro zagueiro no Atlético. Não procede. Né? O Atlético não jogou com 3 zagueiros. Eu nem falo de características, porque às vezes realmente um volante joga como zagueiro, mas o Atlético não teve 3 zagueiros, nem de função, nem de posição, nem de função. O que o Jair Ventura adotou, e eu vou mostrar para vocês agora aqui na prancheta, foi um 4-1-4-1 defensivo, e no momento de sair a bola, ele usava um volante. Tá bem? Vamos aqui então fazer essa demonstração. Esse aqui é o Atlético sem a bola, correto? Aqui o Atlético sem a bola. A linha defensiva, os 2 zagueiros por dentro e os laterais por fora. O Lucas fazia entrelinhas, o Lucas não fazia primeira linha. É claro que quem faz entrelinhas, em alguns momentos, ele acompanha o atacante. Porque esse desenho tático, ele é um desenho, o desenho tático não só esse, os desenhos táticos, ele é apenas um ponto organizacional. É claro que essas peças aqui se movem, né? Elas se movem, mas essa é uma ideia para onde o jogador deve se posicionar no modelo básico. Então o Atlético marcava num 4-1-4-1. Esse 4-1-4-1 eu cheguei a ver ele no momento em que o Baralhas fazia esse homem, mas realmente o responsável
por fazer as entrelinhas era o Lucas Cal. Por que você usa alguém na entrelinha? É para evitar que os meias adversários joguem aqui nessas duas linhas. Tem vários jogadores no Brasil com muita capacidade para fazer isso. Alguns meias desenvolveram esse potencial de jogar nas entrelinhas. Então o Atlético marcava num 4-1-4-1, em que ele tinha um volante aqui, dois volantes à frente, o Chalon fazendo um lado, o Alejo fazendo o outro e o Wagner Love fazendo a saída de bola. A Gerlese, quando o Atlético ia sair com a bola, ele não saía com 3 homens? Sim. Em alguns momentos, sim. Também fez muita saída com 4, né? Especialmente depois que o Vitória perdeu um jogador, aí o Vitória só deixava um aqui, né? Só o centroavante ficava aqui, o Vitória num 4-1 para defender. Aí o Atlético abriu mão de um terceiro homem para fazer a saída de bola. Então fazia com os dois zagueiros e os dois laterais jamais espetados. Mas no momento em que o jogo ainda estava no 11 contra 11, o Atlético fazia uma saída de 3, a chamada saída de 3. Recua o volante, espeta os ponteiros, né, os dois laterais aqui na segunda linha, e você recua um volante para fazer a saída de bola. Então você abre os dois zagueiros, às vezes você pode usar o volante pelo lado, com os dois zagueiros aqui, mas o mais comum é o volante voltar entre os dois zagueiros, você abre os dois zagueiros e faz essa saída de 3. Para que é que você tem a saída de 3? Para você ter vantagem numérica sobre o ataque do adversário. Se o adversário está marcando um 4-4-2, por exemplo, você faz um 3 contra 2 para ter maioria para sair com a bola. Então, essa é a questão do Lucas Cal, ok? No momento de sair a bola, ele recuava para fazer a saída de bola, mas no momento em que o Atlético não tinha a bola e ia executar a marcação, o Lucas Cal fazia um entre linhas. Ele não estava nem na primeira linha nem na segunda. Ele fazia um entre linhas para evitar que o meia do Vitória, especialmente o Danielzinho ou o Daniel Júnior, jogassem ali naquele setor, nas costas dos zagueiros e à frente dos volantes, tá bem? Então essa era a explanação tática que eu queria fazer sobre esse jogo do Atlético. Vamos falar aqui individualmente dos jogadores. Ronaldo, uma partida um tanto quanto insegura, fez uma boa defesa no primeiro tempo, mas ele falha numa bola recuada para ele. Depois, no lance de perigo do Vitória no segundo tempo, a única chegada de perigo com o Vitória, que o William Oliveira toca por cima do gol, e ele saiu muito mal do gol. Então a partida é um pouco arriscada do Ronaldo. Maguinho não comprometeu. Os dois zagueiros do Atlético, acho que o Adriano só cometeu uma falta desnecessária, que o Atlético quase tomou o gol na cobrança, mas teve uma partida segura dos dois zagueiros. O Alex melhor do que o Adriano. O Romão teve participação decisiva na vitória do Atlético, porque foi dele as duas assistências. Ele deu assistência para o gol do Wagner Love e deu assistência para o gol do Baralhas, né? Então compute aí as assistências do jogo para o Guilherme Romão. Lucas Cal taticamente entendeu muito a sua função, desempenhou um bom futebol. Baralhas marcou o gol, gostei do Baralhas hoje, achei um Baralhas mais parecido com aquele do Goiano. Haldney, muita voluntariedade, faltou um pouco mais de qualidade na definição de uma jogada que ele poderia ter matado o jogo já ali no início do segundo tempo. Shailon, uma partida discreta no primeiro tempo, foi substituído porque tinha cartão amarelo. Danielzinho para mim entrou melhor, movimentou mais o jogo, deu uma dinâmica maior ao Atlético quando tinha a posse de bola. O Wagner Love oportunista, o jogo se desenhou para o Love, né? Esse é o ponto. Eu vejo muita discussão. O Love dá conta de jogar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45. Para mim, a questão do Love não é o tempo, é o modelo do jogo. Quando o Atlético joga em cima do adversário com a bola, o Atlético tendo a posse de bola, o jogo fica muito interessante para o Love, porque os deslocamentos são menores, ele não tem que fazer aqueles deslocamentos de grande velocidade, como um contra-ataque, por exemplo, e a bola fica passando dentro da grande área, como ele fez o gol numa jogada assim. Esse é o jogo com característica para o Love. Aquele jogo de bola espetada, de bola longa, jogar de costas para o zagueiro, puxar contra-ataque na velocidade, ele não vai se encaixar, não mais. Né? Então o jogo, a partir da expulsão do PK, ele ficou interessante para o Love. Por quê? Porque o Atlético subiu,
as suas linhas, o Atlético passou a jogar dentro do campo do Vitória, então o Atlético ficava circulando na área do Vitória com o Love dentro da área, esperando essa bola. E o Alejo Cruz fez um grande jogo. Grande participação do Alejo Cruz. Para mim, o melhor do jogo do Atlético foi o Romão, porque ele foi decisivo no jogo, mas eu destaco muito aí a participação do Alejo Cruz e também, claro, as participações do Love e do Baralhas, que afinal foram eles que decidiram o jogo a favor do Atlético. E o Jair Ventura fez um bom trabalho, né? O Jair conseguiu fazer com que o Atlético aproveitasse da vantagem. O Atlético soube aproveitar da vantagem numérica, ter um jogador a mais, e soube aproveitar da vantagem no placar, porque logo em seguida ele abre o placar e o Atlético foi muito inteligente com 1-0 e por isso chegou ao segundo e não correu riscos de perder a sua vitória praticamente em momento algum. Então um jogo bom para o Atlético, um jogo para o Atlético se recuperar dentro da Série A. Ao meu ver, os 3 pontos têm importância, claro, não é um campeonato de pontos corridos, né? Não é um campeonato de qualquer outra forma. O que vale no campeonato são os pontos. Mas eu penso que mentalmente, psicologicamente, essa vitória valeu até mais do que os 3 pontos, porque ela desbloqueia esse negócio de você não ter vencido ninguém, aumenta a confiança do grupo, aproxima o Atlético dos times que estão fora da zona do rebaixamento, todas situações favoráveis à equipe após esses 3 pontos conquistados lá na cidade de Salvador. A luta é dura, com certeza, mas hoje o Atlético conseguiu uma vitória importante para se fortalecer mentalmente para lutar muito forte contra o rebaixamento, tá bem? Então essas foram as minhas impressões dessa vitória do Atlético sobre o Vitória, uma vitória merecida lá na cidade de Salvador. Você, torcedor, fique à vontade para fazer a sua abordagem. Pode ser de acordo com as minhas explanações, pode ser contrário, o que vale é a sua participação autêntica aqui no Futebol 62. Meu muito obrigado a todos vocês. Se ainda não deixou o like, deixe antes de sair. Se ainda não for inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.